Good morning, Ruth, and good morning to everybody in Brazil. Bom dia, Ruth. Bom dia a todos que estão no Brasil. I thought that this was a very interesting subject to discuss at a meeting. Eu achei esse um tema muito interessante para estarmos discutindo. And I would actually really appreciate to know what you've been discussing so far. E eu também gostaria muito de saber o que vocês já conversaram até antes de eu chegar. Because actually, from my point of view, I was a little bit mystified as to what we would be talking about. Porque, na verdade, pelo meu ponto de vista, eu estava até um tanto tentando entender qual seria realmente o assunto da nossa discussão. I mean, there is so much intolerance in the world now. Ele tem visto tanta intolerância no mundo nos tempos de hoje. And everything seems to be to do with polarized opinion. E tudo parece estar sempre trazendo a polarização de opiniões And disagreement, e a discordância. not just in politics, Não somente na política, in almost every aspect of life. mas parece que em todos os aspectos da vida. And then I thought, well, how does this relate to the subject of Bach flower remedies? Parece que em quase todos os aspectos da vida. Então ele se pergunta qual é a relação disso com os florais de Bach. And of course, since we're talking about Bach flower remedies, we really must ask the question, how does this relate to the life and work of Dr. Bach? E é claro, como estamos falando dos remédios florais de Bach, também devemos fazer a pergunta, como é que isso se relaciona à vida do Dr. Bach? And then suddenly I realized that actually this has been a central part of my life for the last 30 or 40 years. E aí ele mesmo, Julian, se dá conta que isso tem estado no centro da questão da vida dele nos últimos 30 ou 40 anos. Because it was in 1986 that I helped to publish the collected writings of Dr. Bach. Pois foi no ano de 1986 que eu ajudei a tornar realizada a publicação dos escritos originais do Dr. Bach. And I don't know how much of this you are able to read in Brazil. E ele não sabe o quanto disso vocês no Brasil têm acesso para poderem ler esses escritos originais. There are many essays and talks that he gave, which are in this book. Mas existem muitos ensaios e palestras que o Dr. Bach deu que são parte desse livro, da coletânea dos escritos originais do Dr. Bach. And so when I have a question, Então, sempre que eu tenho uma pergunta, I'm able to enter the question in the words to the PDF search engine of this book. eu, na verdade, coloco a minha pergunta, colocando as palavras que fazem parte da minha pergunta numa busca num PDF que eu tenho dentro desse livro. I do this by putting the word tolerance up there. Então, nesse caso, eu coloquei a palavra tolerância dentro do PDF do livro, fazendo uma busca. And then having a look to see, well, what does Dr. Bach say about this? E aí, então, eu fui procurar para ver o que o Dr. Bach disse a respeito disso. I hope you can see this clearly now. Yes, we can. Ele fala, bom, espero que vocês estejam vendo isso bem. Falei que And sim. here he is in the 12 healers with the list of the 12 remedies. E aqui ele está se referindo aos 12 curadores, ele tem uma lista dos 12 remédios.
and decided the quality to develop. E aqui ele fala da qualidade a ser desenvolvida. And then what he calls the fault of that particular emotional type. E aqui do lado direito é o que ele chama do defeito ou do erro naquela questão. And you see there, he says, Vervain, the quality developed is tolerance. E aqui, então, numa relação com o Vervain, ele fala que a qualidade a ser desenvolvida é a tolerância. But actually, this comes up quite often in his list of sort of ideal concepts that we have to try and produce or develop within ourselves. E isso aparece com bastante frequência sempre que ele se refere a esses conceitos ideais que nós precisamos cultivar e desenvolver dentro de nós mesmos. So here, for instance, he says that the Serato type of person needs to develop wisdom. Aqui, por exemplo, ele diz que o tipo de pessoa que precisa do Serato necessita desenvolver a sabedoria. I wonder how you do that. E ele então se pergunta, como é que se faz isso? Well, I suppose the answer in the case of Serato is you start to learn the lessons that life presents to you. E ele, então, Julia diz que ele supõe que no caso do Serato, você faz isso a partir de começar a aprender as lições que a vida te proporciona. And in the case of the Vervain type, according to Dr. Bach, this is what they need to do in order to develop tolerance. E no caso do tipo Vervain, de acordo com o Dr. Bach, é isso que eles precisam fazer para desenvolver a tolerância. And I don't know whether you know his essay, Free Thyself. E não sei se vocês conhecem o ensaio do Dr. Bach, Liberte-se. Actually, it's my favorite essay of all the things that he wrote. E ele, na verdade, é o ensaio preferido do Julian, entre tudo o que o Dr. Bach escreveu. And here you can see at the top of chapter 10, he says, to gain freedom, give freedom. E aqui vocês podem ver que no começo do capítulo 10, ele diz, para ganhar liberdade, doe a liberdade. And again, there's the word tolerance, tolerance and understanding. E mais uma vez, aqui está a palavra tolerância, tolerância e compreensão. And he says, we must be really clear that we do not, even in the minutest detail, attempt to dominate. E ele diz, nós precisamos ter muita clareza para nem mesmo da maneira mais mínima tentar totalmente dominar. To dominate, control, or influence the life of another person. Não devemos tentar dominar, controlar ou superinfluenciar a vida de uma outra pessoa. Now you'll have to bear with me for a moment while I remember how to get out from this screen. There we are. E ele então estava tentando lembrar como é que ele sai do screen sharing, mas ele conseguiu rapidamente. Now, I suppose this is all good stuff, what Dr. Bach writes about the subject. E ele diz, eu suponho que todas essas coisas que o Dr. Bach escreveu sobre esse assunto são boas coisas, boas mensagens. They're kind of like noble words, aren't they? Essas são palavras que tocam em pontos centrais, não é verdade? We mustn't dominate, control, or influence the life of another person. Nós não devemos dominar, controlar ou influenciar a vida das outras pessoas. But if I
dominate and control my children or my wife or my fellow friends and the people who work for me, what on earth can happen? The world will fall apart. E ele diz, mas se eu não puder dominar, controlar a vida dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas que trabalham para mim, se eu não puder ter esse controle, o mundo vai ficar todo desordenado, vai tudo ficar fora do lugar. But I think Dr. Bart's point is this. Mas eu acho que esse é o ponto que o Dr. Bach estava querendo colocar com clareza. If I do try to dominate and control others, my life will fall apart. O que ele queria dizer com isso é que quando eu tento dominar e controlar os outros, a minha vida é que acaba ficando desagregada. So actually, it's a kind of strange sword, which, while it's there about control, it's actually inflicting pain and difficulty upon myself. Então é uma estranha espada que, posta no sentido de tentar ganhar controle, acaba por infligir uma ferida sobre mim mesmo. We have a saying in English that every time I point a finger at somebody else, there are three fingers pointing back at me. Temos um ditado em inglês que toda vez que a gente está apontando o dedo para alguém, outros 3 dedos estão apontando de volta para mim. Have you heard that before? Vocês já ouviram esse ditado? Vocês sabem que sim. É. When I take issue with something, actually it's me that I need to pay attention to, not the other person. Então, quando uma coisa realmente mexe comigo, eu preciso voltar a atenção à minha reação, a mim mesmo, e não tanto ao que a outra pessoa disse. I was talking to my daughter a couple of hours ago. Eu estava tendo uma conversa com a minha filha há umas 2 horas atrás. And she's deeply involved in the politics and the election that's going on in the UK at the moment. E ela está profundamente envolvida na política e no processo eleitoral que está acontecendo na Inglaterra nesse momento. I have to say that I agree with her. E ele diz, eu tenho que dizer que eu concordo com ela. I mean, which of us is going to disagree with their daughter or their son? E quem de nós vai ousar discordar do filho ou da filha? It's more than my life's worth. Aí é assim, um trabalho de uma vida. But I mean, when we look at this issue, it's very much easier to see this as a process in other people than it is to see it in ourselves. Mas quando a gente olha para essa questão, é bem mais fácil a gente enxergar os temas nas outras pessoas do que enxergar em nós mesmos. Because the question I have to ask is, how can I detect intolerance as an aspect of me? Pois a pergunta que eu tenho a fazer para vocês é como é que eu posso detectar essas questões da tolerância e da intolerância em mim mesmo? And if I ask again the question, I mean, how many times has somebody told you, you know what, Ruth or Julian or Lucy, you're being intolerant? It doesn't happen. Pois ele diz assim, quantas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, Julian, sabe de uma coisa? Você está sendo intolerante. Não acontece com frequência. So it's something that I have to actually understand about myself. Então, na verdade, sou eu que preciso compreender esses aspectos que existem em mim mesmo. So actually, I'm going to talk a little bit about other essences which might lead us towards intolerance, as well as further. E eu gostaria de falar também de outras essências que lidam com questões da intolerância além da verveine. But first, I thought I would just use a few words that come to mind on this subject.
Mas primeiro eu pensei em usar algumas palavras que me vêm à mente relacionadas a esse tema. I mean, an obvious one is dominance. Uma bastante óbvia é a dominação. Another one is control. A outra, controle. And a third one might be certainty. Uma terceira, a certeza. And conversely, to look at the other side, we might think of other words. E, por outro lado, para a gente olhar para o outro lado da questão, podemos pensar em outras palavras. Diversity, Diversidade, difference, diferenças and non-conformity. e não conformismo. When I was talking with my daughter earlier, as I told you, E enquanto eu conversava com a minha filha, como eu contei para vocês, we were discussing the difficulty that sometimes we have to bridge the gulf between action and a wide overarching set of ideas. nós estávamos falando da distância que existe entre a ação e um conjunto de ideias mais amplo que a gente pode ter. I mean, some of us, let's say astrologically, are really involved in the detail of practical things. E enquanto alguns de nós, astrologicamente, estamos profundamente envolvidos na questão prática das coisas, na dimensão prática das coisas, Whereas others like to discuss the philosophy and the metaphysics of the world. há outros que gostam muito de discutir a filosofia e a metafísica das questões. And that could represent diversity in existence, E isso pode representar a diversidade em existência, but it may also be another place in which we find intolerance. mas aí também pode ser mais uma área na qual nós nos deparamos com a intolerância. Now, I'm sure you would agree that most of us, when we come towards the subject of Bach flower remedies, we just want a quick fix for a problem. Também acho que todos nós vamos concordar que quando lidamos com a questão dos remédios florais de Bach, é muito frequente as pessoas chegarem já querendo uma solução rápida para um problema. Quite often it's a physical difficulty, and I think, well, if I take some drops or take a pill from the doctor, that will fix it. As pessoas estão acostumadas a terem uma dificuldade física e pensarem, bom, se eu tomar essas gotas ou tomar uma pílula que o médico deu, isso já conserta e resolve. But Dr. Bach sees all life as a process of seeking self-development. Mas o Dr. Bach enxergava o todo da vida como um grande processo de busca de autodesenvolvimento. Self-development, and he calls it spiritual growth. Autodesenvolvimento e, como ele chamava, crescimento espiritual. So pretty clearly, his kind of overview of the metaphysical reality is very wide-ranging. E com muita clareza, a visão geral que ele tinha era bastante ampla, a visão metafísica, filosófica dele. And yet his scientific training in medicine led him very strongly down into detail. E, no entanto, o treinamento científico dele como médico levou ele de forma muito precisa para grandes níveis de detalhe. Of course, if we're going to be tolerant, we must accept that not everybody will agree with Dr. Bach. E é claro, se nós vamos ser tolerantes, a gente vai ter que aceitar que muita gente não vai concordar com o Dr. Bach. I mean, you don't have to sign up to his philosophy before you can take a bottle of remedy. E você não precisa endossar toda a filosofia dele antes de tomar um vidro de floral. So we could disagree. Então, a gente pode discordar.
But I've learned so much from Dr. Bach in this life. Mas ele, Julian, diz, mas eu já aprendi tanto com o Dr. Bach nessa vida. And if I have gained a few grains of wisdom as a Serato person, E se eu realmente ganhei alguns pouquititos de sabedoria como uma pessoa Serato, I would definitely say that it has been a strong influence on my life. eu posso com certeza dizer que o Dr. Bach teve uma forte influência na minha vida. Now all this can become very abstract. E toda essa questão pode ir longe e se tornar muito abstrata. But for me, I can't get away from the fact that really the abstracts of life are the very determining features in our existence. E para mim, eu não posso me distanciar do fato de que essa visão maior que a gente tem da vida é muito importante para a nossa existência. And at one time, I was training as a Waldorf teacher in a Waldorf school. Teve um período da minha vida que eu estava fazendo a minha formação como professor Waldorf, como professor numa escola Waldorf. And before class every day, the teachers would gather around and they would recite some words from Rudolf Steiner. E antes da aula, todos os dias, os professores estavam reunidos, recitando, repetindo alguns textos do Rudolf Steiner. I mean, it's quite easy, it's online, you can look it up for yourself. E é fácil achar isso online, inclusive, você pode buscar se você quiser. But what he said was, or the words we recited were, the sun with loving light makes bright for me each day. E essa frase que nós repetíamos todos os dias dizia: o sol com a luz amorosa faz todos os dias serem dias brilhantes. Actually, I have to say to you, Ruth, you're so good at translating. Ele está dizendo, puxa, que bom que você traduz tão bem. Thank you. But what I wanted to point to was that actually at the center of all existence, there is the sun, there is the light. E o ponto que ele está querendo destacar é que no centro de toda a existência existe o sol, existe a luz. And when I was thinking about this and writing some notes yesterday, I thought actually, if we really want to talk about tolerance, we have to look at what we share as the basics of existence, all of us together, not just as people, but as every living species on the planet. E ele falou que ele estava refletindo sobre isso desde ontem e hoje, preparando essa palestra, e chegou à conclusão que o que nós temos que conversar é o que é que nós temos em comum, todos nós não só como seres humanos, mas como entre nós múltiplas espécies. O que existe em comum entre todos nós? And because of the work that I do, that led me straight to the process of essence making and the sun method. E por causa do trabalho que eu faço, isso me conduziu de imediato a refletir sobre o processo do preparo das essências através do método solar. And you probably know already about what actually goes on when we're making the mother tinctures. E vocês provavelmente já sabem o que acontece quando nós preparamos as tinturas mãe. This is a bowl, a thin glass bowl, as Dr. Bach says. E essa então é uma vasilha fina de vidro, conforme as instruções do Dr. Bach, Which we fill with spring water.
que nós enchemos com água de fonte, água de nascente. And on the surface, you can see there the yellow rock rose flowers. E boiando na superfície da água, vocês podem ver as flores amarelas da Rock Rose. And I hope you like these pictures. Espero que vocês gostem de ver essas imagens. For myself, I never tire of looking at them and just wondering at what it shows. E ele mesmo, Julian, nunca deixa de olhar com encantamento, tentando imaginar o que está acontecendo ali. Because after 3 hours of this in the sunlight, Porque depois de 3 horas disso acontecendo sob o sol, it turns into this picture where the whole water becomes animated with life. isso se transforma nessa nova imagem em que o todo dessa água se torna animado com vida. And this is a picture of chicory, but the same thing, you can see the same thing. E esse é um detalhe, uma imagem da chicory, com essa mesma coisa acontecendo. Now, you might wonder, well, what's the relevance of this to tolerance? E vocês podem estar se perguntando qual é a relevância disso nessa discussão de tolerância. And I would suggest that there is a great importance of light in the process of growth and change. E ele então vai sugerir que há uma grande importância, é muito importante a luz no crescimento da tolerância e no desenvolvimento. Both literally and metaphorically. Tanto literalmente quanto metaforicamente. Literally, in the case of making a mother essence. Literalmente, no caso do preparo de uma essência mãe. And metaphorically, when I allow light into my being. E metaforicamente, quando eu deixo entrar a luz dentro do meu ser. The problem with this is that words, they gather, they accrete meaning down through the centuries in many different ways. O problema com isso é que as palavras agregam significado ao longo de muitos séculos de várias maneiras diferentes. I mean, do you know what the word accrete means? It would be accruing like gathering, like... Yes, it gathers like a crust of... Yeah. Então ele está usando um termo que quer dizer que vai consolidando como uma casca, assim, as palavras vão agregando significado. I mean, the Don't have a literal translation. Talks about it as the light from which we are all born. Can you repeat that, Julian, please? Poet William Wordsworth writes about it as the light from which we are all born. Então, ele está citando um poeta que não é familiar para nós, que fala sobre a luz da qual todos nós viemos. As we grow up, we grow older, we come into the light of common day. Então, à medida que a gente cresce e vai envelhecendo, a gente chega e entra na luz. We come into the light of common day. Common day. So that's a piece of his poem? Yes. Então ele está fazendo uma citação de um poema que, à medida em que a gente cresce, ganha em idade e sabedoria, a gente entra na luz do dia. Era o poema. You may wonder, where am I going with this?
Então, talvez vocês estejam se perguntando onde que o Julian está querendo chegar com isso. But what I'm going to suggest is that actually darkness can grow within me. E o que ele está querendo sugerir é que a escuridão pode crescer dentro de mim. And that darkness can manifest itself in many different forms. E essa coisa sombria pode se manifestar de várias maneiras diferentes. I mean, it can be what we call dark thoughts or dark feelings. Podem ser pensamentos sombrios, sentimentos sombrios. And I don't particularly want to dwell on that subject. E não é que ele não quer se estender muito nesse tema, nesse aspecto. Because we can very quickly become introspective and expose ourselves to the pain of our own inadequacies. Pois é muito fácil a gente rapidamente se tornar introspectivo e entrar muito fundo na dor das nossas próprias inadequações. But when I was talking with Luciana earlier, she said, well, there's an interesting connection with light and darkness and the remedies. Mas quando eu estava conversando com a Luciana anteriormente, nós chegamos num ponto da conversa em que a gente falou, existe uma conexão muito interessante entre a luz e a escuridão e os remédios florais. And I would just say, you know how I get ideas? E eu então disse, sabe como eu vou tendo ideias? I listen to what people say. É escutando o que as pessoas me dizem. So then I started to think, wow, what is Luciana talking about? Light and dark and the remedies. Então eu comecei a refletir, o que é isso que a Luciana está falando, da luz e da sombra e os remédios florais? And it very quickly took us into 3 specific remedies which actually work very closely with intolerance. E isso rapidamente nos levou a 3 remédios específicos que lidam muito diretamente com a intolerância. Now, I do just need to check the time since we started rather late. Are you happy for me to go on? E eu gostaria de ver com vocês como é que a gente está em termos de tempo, porque nós começamos mais tarde do que era esperado para vocês. Posso continuar? Ele pergunta para a Luciana. Yes, go on, go on. So the 3 remedies I had in mind are rock water, beech, and holly. Os 3 remédios que vieram à mente para ele foi rock water, beech e holly. And, well, that's an interesting idea, isn't it? E ele pensou, bom, essa é uma ideia interessante, não é? Because rock water actually is an essential part of every remedy that I make. Porque rock water é, na verdade, uma parte essencial de todos os florais que ele prepara. Because the spring water that we use and gather every day before putting it into the bowl, it comes from a spring. Pois a água de nascente que eles coletam antes de preparar qualquer remédio é uma água que vem de uma nascente específica. And this water comes out of the darkness into the light. E essa água, ela está vindo da escuridão e emergindo para a luz. And that's what I think is absolutely at the heart of the process of essence making. E isso é o que ele acha que está no coração do processo do preparo de um floral. That the spring water comes out of the earth where it may have been for 100 years. A água da nascente emerge da terra, onde talvez ela tenha estado por 100 anos, não sei. And although it still has some chemical traces from the rocks, it lacks any information.
E muito embora ela possa conter traços de substância vinda das rochas, ela vem pura em termos de não ter uma informação registrada nela. So it's like a newborn child Ela é como uma criança recém-nascida, coming out of the darkness of the womb into a new life. uma criança recém-nascida que está emergindo da escuridão do ventre e saindo para uma nova vida. Eager to learn new things. Cheia de curiosidade para aprender novas coisas. Well, in the case of remedy making, the first thing that this new spring water learns is the information that is written by the sunlight into the mother tincture. Então, no processo do preparo do floral, a primeira coisa que essa água aprende é a informação colocada pelo sol através dessas flores, imprimindo essa informação na tintura mãe. But why am I making a connection between rock water and intolerance? E por que estou fazendo essa relação entre a rock water e a intolerância? Well, in the case of rock water, I'm actually intolerant of myself. No caso da rock water, eu estou me referindo à intolerância em relação a mim mesmo. I wish to be a picture to demonstrate purity of motivation and purity of being in order to help other people see how they should change. Quando existe esse desejo de ter essa pureza de como eu sou para estar mostrando para as outras pessoas que tipo de mudança elas precisam fazer, eu preciso demonstrar esse nível de pureza. So if we find ourselves in a rock water condition, Isso seria, né, e quando a gente se encontra num estado rock water, numa condição rock water, it's developed because we feel that we are the lesson that has to be given to the world. isso se desenvolve quando a gente acha que a gente é aquela lição que o mundo precisa aprender. There's quite a lot of that about too, isn't there? E tem muito aí, não é? Well, it's quite interesting what Dr. Bach says about rock water. E é bem interessante a gente ler o que o Dr. Bach tinha a dizer sobre a rock water. Because he says that we should use a traditional holy well or spring. Pois ele nos dava a orientação de usarmos água que vinha de um poço tradicionalmente conhecido como um poço sagrado. Now, this is one of my favorite subjects now. E esse é um dos meus assuntos preferidos agora. I must remember not to say too much. E eu preciso me lembrar de não falar demais sobre isso. But in the pre-Christian times in the UK, many springs and sources of water were sacred. Mas durante os períodos anteriores ao cristianismo na Grã-Bretanha, muitas das nascentes e fontes eram consideradas sagradas. And they were taken over by the church. E mais adiante, o que aconteceu é que elas passaram a ser propriedade da igreja. Don't get me wrong, I'm not speaking critically of Christianity. Por favor, não me interpretem mal, eu não estou falando de forma crítica sobre o cristianismo. But if I believe in a particular set of ideals, by very definition, I'm going to be intolerant of those who don't believe them. Mas quando eu acredito muito num determinado conjunto de ideias, é quase que inevitável que eu me torne intolerante com relação àqueles que não acreditam nas mesmas coisas. I mean, I'm sure that those of you who are interested can develop those ideas for yourself.
E eu tenho certeza que vocês que estão interessados podem chegar a essas conclusões e essas ideias por vocês mesmos. I mean, it's written about, if I can tell you, extensively in my book, Form and Function. Which book? The Bach Flower Remedies, Form and Function. Yeah. E ele falou extensamente sobre isso, especificamente sobre as reflexões do Dr. Bach no livro dele, Florais de Bach, Forma e Função. But let's go on with this question about light. Mas vamos continuar nessa questão sobre a luz. Now, obviously, light plays a part in every one of the 38 Bach flower essences. Então, evidentemente, a luz tem um papel muito importante em todos os 38 remédios florais de Bach. But as I told you earlier, it plays a very particular and interesting part in two of the remedies, beech and holly. Mas como ele falou anteriormente, há uma parte bem importante em dois dos remédios, beech e holly. Now, this is a beechwood. Então, vejam, este é um bosque, é uma floresta de beech. Now, it's very, very different to the jungle of, let's say, the Amazon. Ela é muito diferente da floresta, digamos, por exemplo, da Amazônia. Because the beech tree is constructed in such a way that it rises up greedy for the light. Porque as árvores da beech, elas crescem de tal maneira que elas muito rapidamente sobem gananciosamente em direção à luz. And the canopy of the trees actually absorbs all the light that's available. E a copa dessas árvores cresce absorvendo toda a luz que existe disponível. And actually, underneath the main trees, absolutely, really nothing grows at all. E nesse tipo de floresta de beech, embaixo dessas árvores, nada consegue crescer. Now, Bach, in his typically sort of generous way, speaks of this type of remedy as being, people just need to see a little bit more good in those around them. Need to see a little bit more Good. On what, yeah. Então, o Bach fala que as pessoas que precisam desse remédio precisam poder enxergar um pouco mais em relação àquilo que está em volta delas. And actually, just because I can read it from the book, he says, so as these people are able to see more tolerant, lenient, and understanding of the different individuals. Então, lendo literalmente o que diz no livro, ele fala que essas pessoas precisam desenvolver mais tolerância, compreensão em relação às outras pessoas que são diferentes delas. So there's the word, he's using the word tolerant again. E aqui ele está usando a palavra tolerância, mais uma vez. Now, we generally think of beech as a remedy as being very fault-finding and critical of others. E a gente geralmente pensa que no remédio beech como um remédio para pessoas que estão sempre achando os defeitos, os erros dos outros e são muito críticas dos outros, em relação aos outros. It's important to remember, from my point of view, that beech is an emotional response to a traumatic event. Mas, do meu ponto de vista, acho muito importante lembrar que o estado beech é uma resposta a uma experiência traumática que a pessoa teve. Something has happened to me, some trauma, and therefore I start to find fault with other people rather than look inside to see what's wrong. Alguma coisa aconteceu comigo
Eu tive uma experiência traumática e isso fez com que eu me voltasse sempre enxergando o erro nas outras pessoas, ao invés de estar tentando ver o que está acontecendo comigo. So the lack of light within the beechwood is actually representative of a lack of love and care at the ground level of being. Então, a falta de luz dentro desse bosque de beech representa uma falta de amor e cuidado numa área mais profunda dentro daquele ser. Now, this is the magic thing. E agora, então, essa é a questão mais mágica que temos aqui. There is one particular plant that grows underneath the canopy of the beeches. Pois existe um tipo de planta que consegue crescer embaixo da copa das árvores da beech. One plant that actually thrives very well in the darkness. Essa é uma planta que se dá muito bem nesses lugares sombrios. And can actually grow without enough light for what other species require. Pois ela é capaz de crescer sem muita luz, diferentemente de outras plantas. And that is holly. E essa é a holly. And you can see these are all holly trees in the background here. E vocês podem ver que embaixo dessas árvores altas de beech, temos todas essas outras, são todas holly. So what holly can do actually is survive with the very little light that is there. It can make the best of what is there. Então, o que a holly consegue fazer é sobreviver com muito pouca luz. Ela consegue maximizar o uso da luz que ela tem disponível. So the one remedy, beech, takes all the light, and the other remedy, holly, survives with so little light. Então, aquele um remédio que é a beech, ela toma posse de toda a luz, porque ela cresce uma copa que recebe toda a luz lá em cima, criando aquela escuridão embaixo, e a holly, embaixo nesse lugar escuro, consegue sobreviver só com um pouquinho de luz. Now, what we say about holly is that it's for the negativity that builds within me, the darkness in my soul. Então, o que a gente pode dizer sobre a holly é que é um remédio para a negatividade que começa a se acumular dentro de mim, o lado mais sombrio dentro de mim. And we speak of it as anger, negativity, darkness in the heart. E podemos falar, então, sobre esses sentimentos como raiva, negatividade, sentimentos sombrios no coração. And actually, what's even more interesting is that we look at this energetically as a build-up of static energy within my being. E o que é mais interessante é que, em termos energéticos, a gente pode olhar para isso como sendo um acúmulo de energia estática dentro do meu ser. And, well, what does this mean? Well, many things are linked to this because I am an energetic being, and when my energy stops and becomes static, that could lead to a lot of different kinds of disease. E o que isso significa, considerando que eu sou um ser de energia, é que algo acontece quando certas áreas começam a se condensar e se tornar estáticas. E isso pode levar a diferentes estados, inclusive de doença. So we might suppose, for instance, that if we wanted to bring healing into our physical bodies, one way to do that is to reanimate the organs and really introduce light. Então, a gente pode supor que se a gente quer trazer
cura para determinadas áreas, inclusive no corpo, um dos caminhos é reanimar, trazendo, de certa forma, a luz para essas áreas. Now it's interesting that the holly tree does this by having these very dark green shiny leaves. E é interessante que a árvore da Holly faz isso através de desenvolver essas folhas que são de um verde muito escuro e com superfície brilhante. And they're shaped in such a way that the whole surface is constantly moving through the degrees of reflection. E ela tem uma forma de tal maneira que toda a superfície se curva, criando vários diferentes graus e inclinações, refletindo a luz de maneiras diferentes. And this is a very young shoot of leaves in about May time when it's flowering. E ele está mostrando aqui no centro um brotinho de folhas novinhas que estão começando a brotar. And actually you can see that the young leaves are red. E vocês podem observar que os brotinhos das folhas mais novinhas são avermelhados. And that's a way in which let's say the stimulus of the light can be converted into sugars within the plant. E esse é um dos jeitos em que o estímulo da luz se converte. It's converted into what, Julian? Sugar. I didn't get what that word is, sorry. Sugar, what we use for energy. Oh, sugar, yeah. Então é uma forma em que a substância se transforma em açúcar através da absorção da luz. And another aspect of this particular plant. E um outro aspecto dessa planta, da Holly especificamente, is that the structure, the geometrical structure, is built upon a double spiral. É que toda a estrutura geométrica dela é construída com base numa espiral dupla. So the spiral is an indication of the energetic movement that comes into this remedy in order to change. Então, a espiral é um indicador do movimento energético que entra nesse remédio, trazendo a mudança. Now, as usual, I think I'm going off into abstracts. E ele, como é comum, diz ele, ele está caminhando num pensamento abstrato, viajando num pensamento abstrato. But I would argue that it's only by close observation of the way the plant grows. Mas o argumento dele é que somente quando a gente observa muito atentamente a maneira que a planta cresce, that we can understand the information that is contained within the remedy. só assim a gente ganha uma compreensão maior sobre a informação contida no remédio. So when you're taking, if I take some drops of holly, actually what I'm doing is introducing that kind of change of energy within myself. Então, na verdade, quando eu tomo umas gotas da Holly, o que eu, na verdade, estou fazendo é introduzindo esse tipo de energia para dentro do meu ser. And so the way out from the intolerance that is part of the holly state of mind is to reanimate, bring in the light. Então, a maneira de sair da intolerância, que é o estado da Holly, é reanimar e trazer de volta a luz. Well, there are quite a number of other remedies that are also part of this story. Existe um número maior de há outros remédios que também são parte dessa história. Because we might look at impatiens. Talvez a gente queira olhar, por exemplo, para a impatience.
I'm so certain of myself and my mission in life that actually I get everybody else out of my way in order to complete my direction of travel. Eu tenho tanta certeza do que eu tenho que fazer e da minha missão na vida que eu tiro todo mundo do caminho para ir pelo caminho que eu tenho que ir. In the case of Empathians, intolerance manifests itself just by saying, I'm not interested in you, I'm interested in me. No caso do impatience, a intolerância se manifesta nessa atitude, eu não estou interessado em você, eu estou interessado no que eu tenho que fazer em mim. Oddly enough, chicory is also an aspect of intolerance. E, de maneira interessante, chicory também é um aspecto da intolerância. Because when I'm in a chicory state of mind, I want you to do what I want you to do. Porque quando eu estou num estado mental do chicory, eu quero que você faça aquilo que eu quero que você faça. So it's another kind of control. É um outro tipo de controle. Or the very obvious one would be vine. E, é claro, uma outra muito óbvia seria o Vine, where my sense of the need to dominate and control is so overwhelming that I won't tolerate anything other than what I know. quando o meu senso de ter que dominar e controlar é tão sobrepujante que eu não vou aceitar nada que não seja aquilo que eu sei e aquilo que eu acho que está certo. I mean, we might look at water violet. Talvez a gente possa olhar para Water Violet também. With water violet, the intolerance is just actually, I tell you what, I'm not interested in you. Com a Water Violet, a intolerância é tal que a pessoa não quer nem ver, assim, ela já se distancia, fala, não quero nem fazer parte do seu mundo. Forgive me, I didn't really mean that. Ele diz, perdoe-me, não foi o que eu quis dizer totalmente. Now, maybe what I've been presenting, as I say, is a little bit of an esoteric view of essence selection. Talvez o que eu estou apresentando hoje é uma certa visão esotérica na seleção dos florais. But I would suggest that if you can investigate more about the energetic system within your thinking and feeling, Mas a minha sugestão é que, se você puder investigar mais sobre esse processo energético nos seus sentimentos e nos seus pensamentos, then it would be possible to have a closer link to why Dr. Bach chose these flowers. é possível, então, ter uma percepção mais próxima, mais afinada com o porquê o Dr. Bach escolheu essas plantas, essas flores, And how the essences actually work. e sobre como as essências atuam. I'm just going to quickly mention one or two essences that I don't think actually work with intolerance. E ele gostaria de rapidamente mencionar uma ou duas essências que ele acha que não trabalham com a questão da intolerância. Being too tolerant actually can lead to a problem in itself as well. É quando ser tolerante demais pode levar a um problema em si. I mean, we might think of Centauri. Então, nesse caso, a gente pode pensar na Centauri, por exemplo. Where we so seek to be of service to others that we don't question the rightness of what we're being told to do. Quando estamos tão interessados e querendo tanto ajudar os outros que a gente, na verdade, não questiona se é adequado a gente estar fazendo todas aquelas coisas. We might think of Sarata. Talvez a gente pense também na Cerato, where the lack of self-certainty actually leads us into trouble. onde a falta da gente ter mais certezas próprias acaba nos causando um problema. And one which doesn't readily come to mind actually is larch.
E outra que nem sempre vem à nossa mente de imediato é a larch. And this came up in discussion with a friend of mine because what actually you see in larch is a phenomenal flexibility. E isso veio à tona numa discussão que eu estava tendo com um amigo, quando a gente falou sobre a larch e onde, no caso da larch, existe, you find flexibility, right? There is, no caso da larch, in the tree. na árvore, na própria árvore da larch, a gente tem uma questão de flexibilidade. I mean, larch is a tree which grows in this country or this part of the world, up in the north, and it's a pioneer species. A larch é uma árvore que cresce aqui na Grã-Bretanha, mais ao norte, e ela é uma dessas espécies pioneiras que iniciam a reposição das plantas numa região. And it survives by tolerating the gale force winds, the strong winds, and bends over and flexes over. E ela sobrevive porque ela é capaz de tolerar ventos muito fortes. Então, ela acaba se dobrando em função do movimento dos ventos fortes nessas regiões bem ao norte onde ela nasce. So that's why I'm linking the idea of flexibility with the remedy larch, which is for lack of confidence. E é por isso que ele está criando uma relação, trazendo o tema da flexibilidade relacionado ao remédio larch, que é um remédio para a falta de confiança. Now, there are no quick and easy fixes in this process. Nesse processo, a gente não tem pílulas mágicas que rapidamente resolvem as coisas. Não funciona assim. But what I need to do is to make an inquiry into my inner nature. Pois o que cada um precisa fazer, o que ele precisa fazer, é ir se perguntando e buscando dentro dele mesmo, dentro da sua própria natureza interna. So I ask myself the question, Então ele se faz algumas perguntas. what do I believe in? No que é que eu acredito? How do I relate to others? Como é que eu me relaciono com os outros? And where do the boundaries lie between obedience and control? E onde estão os limites, as fronteiras entre a obediência e o controle? And the exploration of new discoveries and new ideas. E a exploração das novas descobertas e das novas ideias. So for me, that's like saying what Dr. Bach says in Gain Freedom, Give Freedom. Então, para ele, ele volta, ele se remete de novo ao que o Dr. Bach disse: se você quer ganhar liberdade, doe a liberdade. We should allow everyone to be themselves. A gente precisa permitir a todos que sejam quem eles realmente são. The only rule there is one rule. Mas a única regra aí é que existe uma regra. You have the freedom to do anything you like, but it must not infringe upon the freedom of another to do the same. Você tem a liberdade de fazer o que quer que você queira, contanto que isso não vá infringir a liberdade do outro de também fazer o mesmo. Now, because I came late, Agora ele diz, como eu cheguei atrasado, running on for a long time. ele não vai poder se estender por muito, muito tempo. But if anybody would like to share a comment or ask a question, then I'm very happy to be here for a while. Mas se qualquer um de vocês queira fazer uma pergunta ou compartilhar alguma coisa, ele
vai estar muito feliz de continuar participando e respondendo. Other questions? Há perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Gi, já vou te liberar aqui, peraí. Você consegue liberar seu microfone, Gi? Sim, posso falar só no áudio? Acho que é mais fácil. Gi? Eu falo de Cotia. So there's a question there. She's speaking from the town of Cotia. Então, tudo bem? Prazer com vocês. Por favor, divide em pedaços sua pergunta, tá? Para eu poder traduzir para ele. Tá bom. Eu pensei em duas essências. Uma para a questão da intolerância e So she thought uma about two para a questão essences, one for the intolerance issue and the other. e outra para a questão da tolerância em demasia. And the other one for the excessive tolerance. A primeira seria Seria qual? I didn't hear the first part because you were both speaking. a Vine. So she thought of two essences, one for intolerance and the other for excessive tolerance. So the Okay. first one would be Vine. E a segunda? E a outra, a Centauri. And the other one, Century, for excessive tolerance. Vine Gratidão. and- Thank you. Vine and Century are definitely related as a pair of remedies. E ele diz sim, a Vine e a Century estão definitivamente, certamente relacionadas como um par. And actually, it's a fact that when Dr. Bach first discovered Centauri, he gave it a description which was very much like Vine. E é interessante o fato de que quando o Dr. Bach primeiramente descobriu a Century, ele descreveu a Century de um jeito que parecia muito com a Vine. Verdade. So when he was making his first investigations of Centauri, he was thinking that what I get here is something to do with control. E quando ele estava fazendo a sua primeira investigação sobre a Century, o que ele refletiu, o que ele observou é que o que ele estava captando ali tinha alguma coisa a ver com controle. So I agree with you. Então, ele diz, eu concordo com você. Ai, fico muito emocionada. So she's very touched Gratidão. and grateful. A Ana, eu posso falar? A Ana Maria pensou em Wild Rose. So Ana Maria mentioned, she put it in the chat, she thinks of Wild Rose in the aspect that it tolerates excessively adverse conditions for oneself. Yes, I mean, you could in a way say that, let's say, of Willow, because the adverse circumstances build up and we don't do anything to change it. But it's not a remedy. Wild Rose is not a remedy that comes quickly to mind for me with the question of tolerance. Então, em referência a Wild Rose tolerando excessivamente as condições adversas, né? Ele diz que você pode pensar também na Willow, que passa por condições tão adversas. Ele acha que a Willow estaria mais relacionada a isso do que a Wild Rose. A Wild Rose não seria uma que viria para a mente dele de forma imediata em relação à tolerância. For me, Wild Rose is very strongly a state of mind where we lose interest in things which we previously used to enjoy doing. Para ele, a Wild Rose é um estado mental em que, na verdade, a gente perde o interesse por aquilo que a gente antes estava envolvido e interessado. I mean, again, it's an emotional response to a traumatic event.
E mais uma vez, trata-se de uma resposta emocional a eventos traumáticos. I mean, let's say I used to be very enthusiastic as a gardener, digging the ground and making flowers and vegetables. Então, digamos que ele, antes, era um jardineiro super animado que estava sempre cavando e plantando flores e vegetais. But after what happened, somebody in my family died, I just thought, I can't be bothered to do this anymore. Mas depois do que aconteceu, talvez da morte de uma pessoa da minha família e etc., eu fiquei desanimado, indiferente, não estou mais interessado em nada. So for me, tolerance doesn't come into that so much as the fact that I just really losing the will to work. Então, para ele, a questão da tolerância não é tão relevante aqui, porque, na verdade, o que houve foi uma perda da vontade, do ânimo. I mean, there is a relationship which is worth thinking about now, which is the relationship between the will and tolerance. E há uma outra relação que a gente pode refletir a respeito, que é a relação entre a vontade e a tolerância. One of the things that is most crucial is what is the direction of will for me as an individual? E uma das questões que é crucial é qual é a direção da vontade, da determinação que move um indivíduo. Do I follow my will because of personal desires or ambitions? Eu sigo a minha própria vontade e determinação por causa da minha ambição pessoal? Or do I make my will in service to other matters? Ou a minha vontade e a minha determinação está a serviço de algo que está além de mim? Now I can see that if I'm directing my will for my ambition, then it will lead to intolerance. Então, quando eu estou impondo a minha vontade, a minha determinação, movido pela minha ambição, isso pode se tornar intolerância. But then we're coming back closer to Vervain. E aí a gente chega mais perto da Vervain, de novo. Ruth, tem duas perguntas no chat. Você quer traduzir direto? There are two questions here. I'm going to translate them for you. When we think about tolerance, there's a relationship with accepting adversity, different situations from what's pre-established. Could we also use walnut, which is also related to change? And then the second one says, I've been thinking a lot in being able to take my life forward without being influenced by the ego. Because I think the ego is a great trigger to intolerance. And in that line of thought, I think of two essences that would be holly and Serato. Excellent. Really, I appreciate that. Walnut is a very, very interesting remedy in this context. E ele, então, diz que ele aprecia essas contribuições e diz que a walnut é um remédio muito, muito importante dentro desse contexto. Because, well, I need to think about that, actually. Ele falou, nossa, eu preciso dar uma pensada sobre isso, na verdade. Because if we are too susceptible to outside influences, we take walnut. That's the idea. Quando a gente é suscetível demais às influências externas, é quando a gente precisa tomar o walnut. Essa é a ideia. So we could say that actually we are too tolerant of these outside influences.
Então, a gente pode dizer que quando a gente precisa do walnut é quando a gente está sendo tolerante demais em relação às influências externas. But equally, there's a kind of intolerance in walnut insofar as I cannot actually tolerate interference. So, Mas há também uma espécie de intolerância no caso da walnut, no sentido de eu não posso tolerar interferências. Uhum. I mean, in a way, it cuts both ways. Uhum. Então, na verdade, ela lida com os dois lados da questão. And this is why I think one must be careful to really investigate what's going on. E ele diz, é por isso que eu acho que as pessoas precisam ser muito cuidadosas no buscar investigar o que realmente está acontecendo, Uhum. rather than making a quick decision. ao invés de tomarem uma decisão rápida demais. I mean, I cannot tolerate cheese. Ele, por exemplo, não tem tolerância com relação a queijo. I mean, Cheese? I love cheese, Yeah. Ele diz que ele adora queijo, but actually it doesn't agree with me anymore. mas ele descobre que hoje em dia ele tem uma intolerância a laticínios. Né? Now you might say, oh, well, Julian, take some beets. You're intolerant of cheese. E talvez você possa dizer para ele, então, Julia, você deveria tomar beet se você está com intolerância a laticínios. Or you might say, Julian, you need to change your diet. E talvez você inversamente diga, então é isso, né, Julia? Acho que você está precisando mudar a sua alimentação. So for me, we have to be careful not to become fixed and prescriptive in our approach to this subject. Então, para ele acha que a gente precisa tomar muito cuidado para não se tornar excessivamente fazer demais fórmulas rápidas e fazer diagnósticos rápidos demais na escolha dos remédios. Because that idea of, oh, you've got that problem, you need that remedy. Essa ideia de, você tem esse problema, eu ouvi essa palavra-chave, você precisa desse remédio, não é bem assim. You're not going to learn anything that way. Não é por esse caminho que você vai realmente aprender. Okay, well, is it time to say goodbye? Não, só uma coisa, Ruth, eu não sei se ele respondeu a Ariana, quando ela perguntou sobre Holly Cerato. Yeah, so this other question about the ego, to have a life that's not influenced by the ego, because the ego is the one that gets triggered into intolerance. And this person mentioned the two essences, Holly and Cerato. Okay. The problem that I have in a quick answer to that is this. Então, numa resposta rápida a essa questão que ela faz essa pergunta, ela diz, tenho pensado muito em conseguir levar uma vida sem ser influenciada pelo ego, pois penso que seja ele o grande gatilho da intolerância. Penso em duas essências para isso, Holly Cerato. Sorry, I had to repeat the question. Yeah. But my problem with this is I'd have to ask Ariana, really, what do you mean by ego? E o problema que ele tem com essa questão é que ele quer perguntar, então, para a Ariana, o que você está querendo dizer quando você fala do ego? I mean, I don't want an answer to that now. Não é que ele está querendo que você responda agora, já, tá? But if you like, I infer from this question that there's a dismissal of the ego as being something bad. Mas, na verdade, está implícito nessa pergunta que o ego deve ser alguma coisa ruim. Whereas actually I see the ego, from what I understand of the word, as being who I am at one level.
E ele, na verdade, enxerga o ego como sendo, como ele é, como ele funciona num determinável do nível dele. I mean, the word comes, I think, from Latin. E a palavra vem, ele acredita, do latim. When I was at school many, many years ago, they used to call out the roll with everybody's name. E quando ele estava na escola, muitos e muitos anos atrás, eles costumavam chamar as pessoas com uma lista, com o nome de cada pessoa. And because my name is Barnard, I got called before Chamas. E como lá eles chamam muitas vezes pelo sobrenome, o nome dele é Barnard, ele sempre vinha antes de muita gente. So the person calling out would say, Barnard. E quando a pessoa que estava fazendo a chamada falava Barnard, And I'd say, Ego sum. e ele falava Ego sum, you said? Então eles respondiam, né? O presente, ele falava ego sum. Which means I am. Sou eu, tô aqui, né? Presente. If you don't have an ego at all, I'm not very sure how you would actually manage in the world. Então, o que ele diz é assim, se você está andando por aí sem nenhum ego, eu não sei como é que você vai se virar na vida, no mundo. But the real issue is who's in charge inside here. Mas a grande questão é quem está no comando aqui dentro. Is it the ego or is it the higher self? É o ego ou é o eu superior? And then we come back to Dr. Bach's idea of developing the spiritual values of life. E aí, então, a gente retoma a ideia do Dr. Bach, que é a do desenvolvimento do lado espiritual nosso, dentro da nossa vida. Not in order to deny the existence of the ego, Não para negarmos a existência do ego, but in order for the ego to realize that it's actually in service. mas principalmente para o ego poder ter a percepção de que ele está a serviço de algo maior. I don't know whether that's any help, Ariana, but the way that I see this question has very much to do with psychodynamics, if nothing else. E ele diz que ele não sabe se isso ajuda, mas essa é a maneira que ele vê e responde a essa pergunta, que tem mais a ver com psicodinâmicas. But I see in the chat you say, yeah, okay, it's complex. Então ele vê no chat que você diz sim, obrigada, realmente recebi bem a sua resposta. So, as always, at this point in our meeting, I feel, I've really got to say goodbye. E ele diz, como sempre, quando chega nesse ponto da nossa conversa, eu penso, bom, acho que está na hora de eu me despedir. Because for myself, I enjoy talking with you. Porque ele, por ele mesmo, realmente gostou muito de estar aqui nessa conversa com vocês. Because we're part of a group where these ideas actually flow in, well, I would say in the ether, in the air. Porque nós somos parte de um grupo no qual essas ideias fluem no éter, no ar. I don't see them as being fixed or held in any kind of control. E eu não vejo a nossa discussão de ideias como sendo fixa ou imposta de uma forma cheia de controle. And as I said at the beginning, I was really delighted by being challenged with this question because it's one I haven't thought about before. E ele disse desde o começo que ele ficou muito feliz de ter o desafio de trabalhar com essa questão, uma questão sobre a qual ele não havia refletido tão extensamente antes. And I have to thank Luciana for bringing this matter together. Thank you. E ele quer agradecer a Luciana de estar organizando todo esse grande encontro.
And a very special thank you to you, Ruth, because without you, these ideas cannot flow. E ele dá um agradecimento especial para mim, Ruth, porque sem mim essas ideias não têm condição de serem convertidas. So, somebody's saying, missing your classes a lot. Well, thank you. I really enjoyed being with you. Thank you very much. E ele diz, bom, eu gostei muito de estar com vocês. Muito obrigada. Júlia, muito obrigada por ter mais uma vez colocado a gente também nesse ambiente de reflexão. Julian, thank you so much for bringing us once again to this space of reflection. A gente está se aproximando do Natal e eu acho que é um bom momento para a gente pensar em o que nos une. And we're coming close to Christmas, which is a good moment for us to think about what unites us. E o que nos separa. And what separates us. E durante a palestra, eu tive um insight de que o que nos une é a luz. And during this talk, I had an insight, Luciana says, that what unites us is light. Brilliant. E eu acho que é nisso que a gente tem que pensar quando a gente pensar na intolerância. Como eu sei... pode falar, Ruth. And I think this is what we need to reflect on when we think about intolerance. Porque se somos todos luz... Because if we are all light... E estamos todos unidos pela luz do sol... And we're all united by the light of the sun... Então somos todos iguais. Then we are all one. Exactly. That's perfect. Thank you. Então que a gente carregue essa sensação de luz. So may we carry this feeling of light. Pelo ano de 2020. Through the year of 2020. Good. Well, it's getting dark here now. E ele falou, sim, está ficando escuro já aqui. And the day is beginning to rise here. Well, it's brilliant that we can do this, and I really do appreciate your time and your listening. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. E ele diz, é maravilhoso a gente poder estar aqui. Eu agradeço muito o tempo e a dedicação de todos vocês.